Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, por favor. Glória a Jesus. Quem puder, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Glória a Jesus. O amigo sonoplasta é o homem mais bonito dessa igreja, já vou dizendo logo. Mas se você puder, aumenta só mais um pouquinho o meu retorno aqui, amigo. Você entendeu, né? Deus já, para o sonoplasta aumentar o som, você tem que falar que ele... eu acho que eu vou pagar um jantar para você, amigo. Ó, já gostou? Ô, glória. Aleluia. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Se ficar um pouquinho alto para a igreja, você só deixa alto aqui para mim, que aí eu não preciso levar muito a voz. Capítulo de número 16 e o versículo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, no verso 16. Estamos felizes de retornarmos a essa casa, a qual nós fomos muito bem recebidos anteriormente. Deus abençoe ao pastor, que eu já disse para ele que da próxima vez eu vou pregar com esse microfone que é chique. Que é chique. Não, do outro dia agora já estou com esse aqui. É chique, né? Meio, né? Coisa de empresário, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém. Deus abençoe ao Natanael, amém, meu amigo, ao Natanael, ao Fábio, aos coordenadores, aos homens de Deus que estão aqui no altar. O Fábio é um grande amigo, o Natanael também. Deus abençoe pela vida dos meus amigos que me fizeram o convite. Eu vou ter que falar, amigo. Ele fez um negocinho aqui no cabelo, gente, para deixar lisinho. Tá ficando bonito, amigo. Ninguém nem reparou. Ô, glória. Que alguns dias o cabelinho dele vai estar caindo aqui no rosto. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos amigos, então temos liberdade de brincar um com o outro. Minha esposa Mara está aqui comigo. Faz assim, amor. Isso, a minha esposa Mara. Ela também é pregadora da palavra do Senhor. Eu sei que em breve ela vai estar aqui trazendo uma porção da palavra de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Deus tem uma palavra para o nosso coração, que está em Atos capítulo de número 16, versículo de número 16. Eu vou ler do telão, porque a minha Bíblia é um pouquinho diferente. Então, está escrito: E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu, e você diz amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Na minha versão está escrito assim: certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava. Na versão que lemos está escrito uma menina. Então, quando eu aplicar escrava, eu estou falando dessa menina, amém? Nós entendemos que nós temos muitos planos, e isso é muito bom, porque quando nós temos planos e projetos, é sinal que temos expectativas de crescimento na vida. E é muito bom quando os nossos planos saem do papel e se concretizam. Ou é muito bom quando nós programamos ou fazemos um cronograma, tanto semanal como diário, e a gente consegue concluir esse cronograma. Eu mesmo gosto de fazer alguns exercícios físicos pela manhã, então eu fico muito alegre quando eu consigo acordar
ir fazer os exercícios físicos, retornar, tomar café da manhã bem bonitinho, ter um período ali de intimidade com Deus e fazer os meus outros afazeres, atender os meus compromissos. Mas quando eu durmo muito tarde, por sair de um outro compromisso, no outro dia, consequentemente, eu acabo acordando um pouco mais tarde. E aí me desprograma totalmente, porque todo o cronograma que eu fiz, ele vai por água abaixo. E eu fico deslocado durante o meu dia. Eu não sei o que fazer, porque já tinha hora determinada para cada coisa. E aí eu fico muito frustrado. Não sei vocês, quem aqui gosta de programar o dia, quando não sai de acordo com o que você programou, eu, Denis, fico meio frustrado. Só que, indo para o mundo espiritual, isso acontece direto com a gente. Frustração. Por quê? Porque a gente tem vários planos. Só que Deus sempre vem e faz um plano em cima dos nossos planos. Só que quando eu digo frustração, eu digo em algumas situações, porque quando nós temos um plano e Deus vem com um plano muito maior do que o nosso, e de imediato a gente gosta do plano de Deus, a gente não fica frustrado. A gente dá glória, porque Deus fez algo muito melhor do que o que a gente tinha planejado. Agora é difícil quando você tem um plano e Deus vai por um outro plano totalmente o contrário do seu. Você fala, Deus, eu quero ir para a direita. Se ele falasse, não, vai para a direita e depois vira à esquerda, está tudo bem, ainda segui um pouco do seu plano. Agora quando Deus fala, não, você vai para a esquerda e para a esquerda, é totalmente o contrário, e você precisa desconstruir tudo na sua mente, porque quando a gente faz um plano, o plano não é só escrito, e o plano não é só a vontade, mas o plano você pensa ele dia após dia. Quando eu digo plano, eu digo também de sonhos. Quando você tem um sonho de se formar em uma determinada área, você vai sonhar com isso de dia, de tarde, de noite, porque quanto mais você pensa, mais você tem combustível para conquistar e chegar nos lugares que você sempre sonhou. Então, quando você está com um plano ou um sonho na sua mente, você fica ansioso. Quem aqui fica sem dormir? Eu sou um deles. Se eu sei que amanhã eu vou realizar um sonho, ou eu vou participar, ou fazer algo muito importante para mim, eu fico sem dormir, a minha mão começa a suar, eu começo a ficar ansioso, tento dormir até mais cedo para o dia passar logo, para mim já chegar no outro dia. Por quê? Porque a ansiedade de nos fazer conquistar um sonho é muito bom. Só que quando Deus vem e diz, desfaz todos os seus planos, desfaz todos os seus projetos, porque eu tenho algo muito melhor para você, parece que a gente fica alegre, porque se há algo melhor, a gente fica alegre. Mas o problema é que na nossa mente a gente já tem um plano. E o plano de Deus, ele não conta o que é que ele vai fazer. O nosso plano, a gente já sabe aonde ir, o que fazer, como vou executar. Agora o plano de Deus, ele fala assim, eu tenho um plano para você, melhor do que o seu. Você diz, amém. Qual é o plano? Ele não diz o plano, ele só fala, me segue, que no meio do caminho eu te conto. E aí você vai por um caminho de incerteza. Incerteza por quê? Porque você não sabe o que te espera. É certo porque quem te prometeu foi Deus, mas é incerto porque você não vê absolutamente nada. E aí eu entendo que quando Deus faz isso conosco é um teste. Quer um exemplo? Abraão tinha muitos planos. Abraão, antes de Deus chamar ele fazia altares de madeira. E a Bíblia diz que ele foi chamado por Deus para ir para uma terra que Deus mostraria para ele. E o maior detalhe é que se Abraão trabalhava com marcenaria, trabalhava com madeira, ele tinha inúmeros planos, porque quem trabalha em determinadas áreas da vida tem o pensamento de crescer nessa área,
de melhorar, de fazer uma pós. Então Abraão tinha os planos dele, mas do nada uma voz soprou no ouvido dele e disse: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão saiu, parece, o texto diz dessa forma, e dá-nos a entender que foi muito fácil, porque a Bíblia diz: e Abraão saiu. Tipo, não houve uma resistência. Abraão não falou por quê, para onde, quem está falando. Não, Abraão, a Bíblia diz que Abraão, ou Abrão, simplesmente atendeu e foi. E eu fiquei me perguntando, por que o Senhor fez isso? E Deus me disse: eu quero saber qual é a capacidade da minha igreja de obedecer um chamado a qual eles nunca viram, a qual eles nunca experimentaram, mas Ele acredita que quem prometeu é fiel para cumprir o que prometeu. Esse é um teste de Deus. É fazer você entrar por um caminho que não era o caminho que você queria, não era o caminho que você sonhou, porque tem gente que sonha com sonhos desde a infância, tem gente que tem sonhos, que tem desejos de conquistar, de ser, de possuir desde pequeno. Então a pessoa cresce com isso na mente, e aí chega Deus e fala: desfaz tudo, porque tem algo maior, pode ser até maior, mas só o fato de desfazer o que eu sempre sonhei já é difícil. E isso foi na vida de Paulo. Paulo tinha um projeto, Paulo tinha uma viagem missionária, e do nada o Espírito Santo de Deus visitou ele na madrugada e mostrou um varão que dizia: atravessa para o lado da Macedônia. A Bíblia diz em Atos capítulo 16 verso 9: durante a noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e nos ajuda. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, para concluir o que Deus nos tinha chamado para realizar e pregar o Evangelho. Paulo já estava programado, Paulo já tinha uma viagem marcada para um país, e do nada Deus falou: não é o país tal, é o país tal. Você vai desfazer tudo. Se ele estava indo para um país mais quente, Deus falou: muda a roupa, muda, põe casaco, muda tudo, porque o lugar que eu vou te levar é outro. E a Bíblia diz que Deus falou com Paulo através de sonho. Já pensou? Deus te dá um sonho, e no sonho Deus mandar você desfazer tudo que você sempre quis, para você ir para um lugar ou fazer algo que Deus quer que você faça. É difícil. Só que a Bíblia não diz que Paulo pediu confirmação. Paulo não disse: Deus, se é o Senhor que está falando comigo, usa um profeta. Se é o Senhor, me dá uma palavra. Se é o Senhor, usa alguém. Não, Paulo simplesmente acordou e disse para Silas: muda toda a roupa, muda todo o plano, mudou horário, mudou rota, mudou culinária, mudou tudo, cultura, porque a gente agora está indo para Macedônia. E eu fiquei me perguntando: que facilidade de ouvir a voz de Deus e dizer: sim, Deus, eu vou. E eu entendi que para que a gente chegue nessa facilidade de dizer sim para Deus, em desfazer o que a gente sempre gostou ou sempre preparou para dizer sim para o incerto ou aquilo que a gente não vê, isso significa que você precisa ter muita intimidade e maturidade com Deus. Você precisa ter muito tempo andando com Deus para entender que uma ordem imperativa de Deus é melhor obedecer ela do que sacrificar. É melhor dizer: tá bom, Deus, eu vou, do que ficar batendo a cabeça na parede e ficar dando volta e não sair do lugar. Sabe por quê? Tem gente que vive a mesma vida até hoje porque nunca teve coragem de dizer sim de prontidão para Deus. Sabe por que teve gente que não cresceu mais do que está? É porque sempre questionou os pedidos de Deus, as ordens de Deus. E sabe por que algumas pessoas
pessoas que começaram hoje já estão tendo tanto êxito na vida, porque elas são desapegadas aos planos dela. Ela entende que o plano dela pode ser até bom, pode ser até maravilhoso, mas se Deus falar, faz. Ela entende que o plano de Deus é muito maior e muito melhor. E Deus está mandando te dizer: você não entende o porquê eu troquei o teu caminho, mas eu estou trocando o teu caminho, porque o caminho novo que eu estou te levando vai te trazer mais alegria, vai te trazer mais benefício. O caminho que eu estou mudando para você vai evitar você de chorar lá na frente. Hoje você está andando no caminho que esse caminho parece bom, parece perfeito, parece a vida perfeita, e Deus está falando: amanhã você chora, mas hoje eu te trouxe aqui para te dizer: é melhor chorar agora, porque você não quer executar o teu plano e sorrir lá na frente, do que sorrir agora e lá na frente você chorar por não ter obedecido a ordem de Deus. Eu aprendi uma coisa para os que estão namorando e são noivos, e eu preciso dizer isso porque o Espírito Santo de Deus me impulsionou a dizer isso. Tem gente, a gente entende que o cristão namora, noiva e casa, sim ou não? Só que eu aprendi uma coisa: tem coisa que é melhor você chorar agora do que chorar o resto da vida. Você entendeu? Antes do casamento, dá tempo de dizer não, porque o noivado e o namoro é a época que você conhece, é a época que você vê, é a época que você olha e fala: é isso que Deus tem para mim. Só que eu sei que antes de você entrar, você já tem que ter orado. Tem gente que ora só para agradecer e já entrou, e Deus está falando: ore antes de entrar, porque quando você ora antes de entrar, você não tem dúvida no meio do caminho se é ou se não é. Então Deus está falando para alguém aqui, seja isso ou seja a amizade, chore agora, para que você venha sorrir depois, do que você sorrir agora e ficar chorando o resto da sua vida sem poder consertar o erro que você cometeu. Amém? Tive que abrir esse parênteses aqui e dizer isso. Vamos voltar para o texto. Paulo chega na Macedônia, em Filipos, e quando Paulo chega em Filipos, Paulo conhece uma mulher que é vendedora de púrpura, chamada Lídia, e ela, junto com outras mulheres, estava no rio, lavando as roupas, fazendo os seus afazeres domésticos, e Paulo começou a pregar para elas no rio. E aonde Paulo estava, em Filipos, era uma cidade muito mística. Era uma cidade que eles gostavam muito de misticismo, tarô, cartomante, adivinhações, aquelas pessoas, ciganos, né, que são derivados dessa área mística. Então eles gostavam muito disso, de horóscopos, de coisas da lua, enfim. E aí Paulo, ele entendia que o ambiente que ele estava não era um ambiente cristão, não era um ambiente que Deus era o centro, mas era um ambiente em que eles gostavam dessa religião, dessa prática. E o mais interessante é que a cidade era tão devota a essa prática mística, que a cidade de Filipos tinha leis que davam base, que davam segurança jurídica, para que ninguém falasse ou ferisse ou fosse contra essa religião. Não era uma cultura, era algo apadrinhado pela parte jurídica da cidade. Então ninguém podia pregar contra. Por quê? Porque a lei da cidade apoiava estas práticas. Não era uma cidade como hoje, que tinha a democracia, que a gente poderia falar o que pensamos. Não, lá era uma religião oficial da cidade. Então qualquer pessoa que professasse qualquer outra fé estava indo contra o costume, a cultura da cidade. E Deus levou Paulo e Silas logo para onde? Para essa cidade. Olhou para Paulo e Silas e disse: vai pregando aí que eu vou fazer uma grande obra, uma grande libertação. E a Bíblia vem dizendo que
Paulo e Silas foi convidado por Lídia e pelo esposo dela e seus familiares para fazer um culto na casa dela. E aí a Bíblia diz que eles começaram a fazer uma campanha de quê? De oração. Ô glória! Eles entendiam que a oração era a chave da vitória. Então eles falaram: vamos lá para casa e vamos orar todo dia. Você acorda, vem em jejum, acredito eu, e a gente vai orar. Ô glória a Jesus! E a Bíblia diz que todo dia pela manhã Paulo e Silas iam para a casa de Lídia. Só que eles começaram a se deparar com uma escrava. E essa escrava era muito nova, era uma jovem, uma adolescente entrando na fase da juventude. E a Bíblia diz que essa jovem cruzava todo dia o caminho deles e dizia: lá vai os dois homens de Deus, esses são verdadeiramente homens de Deus. Só que ela não falava baixinho, ela gritava em alta voz para que todos da cidade ouvissem o que ela estava falando. Para quem é leigo e ouve uma palavra dessa, fala: rapaz, Deus está me honrando. Olha, Deus está usando até a boca do ímpio para falar que eu sou crente de verdade. Olha o inimigo testificando na boca dela e dizendo que eu sou crente. Só que o intuito de Satanás não era falar a verdade, não era falar ou promover Paulo e Silas na cidade. Pelo contrário, o espírito maligno que escravizava aquela escrava estava gritando o nome de Paulo e Silas, dizendo que eles eram servos de Deus, para justamente toda a cidade saber que Paulo e Silas serviam a outro Deus. E eles estavam fazendo algo contra a religião da cidade. Entendeu? Então a ideia de Satanás não era falar que Paulo e Silas eram homem de Deus, não era reconhecer que eles oravam, que eles tinham vida de oração. Pelo contrário, era expor a religião de Paulo e Silas, fazendo com que todo mundo olhasse para ele e dissesse: ele precisa ser preso, porque a religião dele fere a nossa religião. Então entenda uma coisa: Satanás nunca vai elogiar as qualidades espirituais que Deus te deu. Nunca receba elogio de pessoas que não têm nada do céu, porque na verdade esse elogio não é um elogio sincero, não é um reconhecimento que Deus é na sua vida, mas na verdade é para expor quem você é para colocar o seu rosto como prêmio, para que todos da cidade olhem para você e rejeitem você. Só que Paulo e Silas eram homens de Deus e tinham discernimento. Paulo e Silas não ficava muito bobo com elogio, dizendo: olha, você prega demais, você louva demais, você toca instrumento demais, sua roupa é muito linda, você não. Paulo e Silas falou: essa fase da minha vida eu já passei. Eu entendo que quem cura é Deus, eu entendo que quem salva é Deus, eu entendo que quem me usa é Deus. Então a glória não é minha, a glória é dele. Paulo e Silas olhou e falou: tem coisa errada. E quem vai para o caminho da oração, o inimigo não tem poder de enganar. Já pensou? Todo dia Paulo e Silas indo orar, o inimigo tomava a boca da menina e dizia: é homem de Deus. E Deus falou: quem vai para o caminho da oração não é enganado no meio do caminho. Quem tem uma vida de oração, Satanás pode até cruzar o teu caminho, mas ele não tem poder de te enganar, porque o Espírito de verdade está sobre a tua vida. Sabe que Deus está querendo te dizer? Todas as vezes que você propor a ir para o caminho da oração, Satanás vai colocar alguém no teu caminho para tentar te atrapalhar. Todas as vezes que você disser: hoje eu vou para o culto, hoje eu vou orar, hoje eu vou para o monte, hoje eu vou jejuar, o inimigo vai usar alguém, o inimigo vai usar uma situação para tentar atravessar o teu caminho espiritual e fazer você perder o foco. Só que Deus manda te dizer: quem tem vida de oração não se preocupa se o inimigo passou na frente, não se preocupa se alguém falou algo, não se preocupa ou perde a paz porque alguém disse ou deixou de fazer. Não, porque a gente entende que quando a gente tem um alvo, a gente precisa acertar e ir até o final. Por isso que Deus manda te dizer: não perca o foco, não saia do caminho, não perca
ao alvo por causa do prazer, por causa do aplauso, por causa do dinheiro. Por quê? Porque o alvo que Deus já determinou para você é muito maior, é muito melhor do que o prato que o inimigo colocou no teu caminho. Por isso que ele te diz: prepara teu coração, porque eu vou tirar todo impedimento do teu caminho, vou tirar toda obra maligna do teu caminho, para que você chegue no lugar da oração e fale comigo. Aleluia. Paulo e Silas olhou para ela, e a Bíblia diz que Deus toma Paulo. Paulo olha para ela e diz: espírito maligno, saia da vida dessa escrava, saia da vida dela agora no nome de Jesus. A Bíblia diz que ela estava sã, a Bíblia diz que ela possivelmente abriu os olhos, sentiu algo mais leve, e aí Deus me disse: está na hora de o inimigo perder o espaço dele em alguns lugares. Tem gente na tua casa que está escravizado pelo vício, alguém na tua família, alguns amigos teus pode estar escravizado pelo dinheiro, pela lascívia, pela inveja, pelo rancor, pela falta do perdão que não foi liberado. E Jesus está mandando te dizer: você crê que eu coloco um alvará de soltura na tua boca? E quando você chegar lá, você vai liberar a palavra de vida e vai dizer para essa pessoa: seja livre no nome de Jesus. Oh glória. Você acredita que tem crente na igreja que ainda é preso? Você acredita que tem gente na igreja que ainda é escravo? Escravo da falta de perdão, escravo da inveja, escravo da fofoca. E Deus está mandando te dizer: hoje é noite da corrente quebrar aqui, hoje é noite da cadeia quebrar, hoje é noite que Deus vai tirar as mordaças da tua boca, vai tirar os cadeados da tua mão. E quem não profetizava vai abrir a boca hoje para profetizar. Quem não levantava as mãos, as suas mãos são soltas, porque o poder dessa palavra vai quebrar toda a cadeia que prende você ou alguém da tua casa hoje aqui. Aleluia. Tem que entender que culto de oração não é um culto tranquilo, é culto de guerra. Entendeu? Culto de oração é culto que o inimigo vem. O inimigo vem para tentar parar o culto. Por isso que no culto de oração você não fica olhando, você tem que ficar orando. Você tem que ficar atento, você tem que estar ligado no céu. Por quê? Porque quando a gente ora, a gente está chamando o céu. E quanto mais a gente chama o céu, mais Satanás sabe que o dia da vergonha dele está para chegar. Mas ele sabe que as cadeias que ele tem prendido alguém da tua casa está com dias e hora contada para ser quebrada. Por isso que Deus manda te dizer: a igreja hoje aqui aumenta a comunhão, aumenta a comunhão, dando glória, dando aleluia, levantando a mão, porque tem um gigante para cair nessa noite aqui. E Deus está mandando dizer: na proporção que essa igreja me adora, eu estou designando os meus exércitos hoje aqui para desfazer toda a obra maligna. Na proporção que a igreja levante a mão e diz: glória, eu estou descendo com o meu reforço para quebrar a cadeia, desfazer a obra de macumbaria, repreender toda a doença. Quem tem glória, solte o glória. Quem tem aleluia, solte o aleluia. Porque Deus está mandando te dizer: alguém chegou hoje aqui como escravo, mas o alvará de soltura está na minha mão direita. E Deus manda te dizer: seja livre nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Anacalamande eminência. Oh glória, oh glória. Vamos cantar aquele hino, pô. Aquele hino, eu navegarei. Cadê o irmão do baixo? Vem só o irmão do baixo aqui com o irmão do teclado. A Bíblia diz que Paulo olhou para Silas e falou: agora ela foi livre, agora ela não é mais escrava. E Deus me disse: o inimigo estava ganhando muito dinheiro através da vida daquela menina. A Bíblia diz que quando ela era escrava, tinha senhores que ganhavam dinheiro com a escrava
escravidão dela. Ela previa o futuro. O inimigo dava uma prévia do futuro para ela. Alguém entrava debaixo da tenda, pagava algumas moedas para aqueles homens. Talvez ela colocava a mão, pedia a mão, fechava os olhos e dizia: deixa eu ver o que alguém vai dizer para você. Alguém pagava para saber se ia ser feliz. Alguém pagava para dizer: será que eu vou casar um dia? Alguém pagava para dizer: será que eu vou me formar? E Deus está falando: lá fora paga para saber do futuro, mas aqui dentro não. Você chega, dobra o joelho e Deus toma a boca dos profetas de graça para profetizar na tua cabeça. Por isso que Deus manda te dizer: enquanto lá fora eles pagam para ler a tua mão, aqui você lê o teu futuro de graça. Aqui você lê e sabe que o que Deus tem para você é muito maior, é muito melhor. E previsão não é certeza do que vai acontecer. Já está dizendo previsão, é uma prévia, mas Deus nunca dá uma previsão para crente. Deus sempre dá com precisão o que vai acontecer. Deus está mandando te dizer: tem alguém dizendo: eu acho que vou fazer, eu acho que vou me formar, eu acho que alguém vai ser curado. E Deus está falando: aqui é diferente. Alguém na sua casa vai ser curado, alguém na sua família vai ser liberto, alguém nessa noite aqui vai se formar, porque o poder da palavra manda te dizer: eu te dou certeza do futuro que você espera. Anequemenência. Deus está aqui, continua ligado. Aleluia. Tinha gente que ganhava dinheiro, tinha gente que ganhava moedas porque ela era escrava. E deixa eu te falar uma coisa: o dono de uma fábrica de bebida, ele ganha pela escravidão dos alcoólatras. O dono da fábrica de cigarros de nicotina, ele ganha pela escravidão dos fumantes. O traficante da biqueira, ele ganha pela escravidão dos usuários de droga. E Deus está mandando te dizer: sabia que o inimigo está ganhando a guerra com alguém da tua casa? Ele está dando risada porque alguém da tua família ainda é escravo. Só que Deus manda te dizer: assim como Paulo e Silas pisaram o pé naquela cidade, assim como Paulo e Silas chegaram naquele ambiente e o espírito maligno saiu, Deus manda te dizer: quando você pisar o pé lá, alguém vai ser livre pelo poder da palavra de Deus. Quando você pisar o pé na tua empresa, o pé no seu lugar de trabalho, alguém vai ser livre. Satanás vai perder o espaço naquele lugar. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos, e Deus me disse: no lugar dela, Paulo e Silas ficou. Paulo e Silas foi preso por causa que ela foi livre. Já parou para perceber que quando você prega, alguém é liberto, mas a retaliação vem contra a sua vida? Não abaixa o meu retorno não, amigo, por gentileza. Então somente o retorno e baixa para a igreja. Alguém sempre é preso e fica no lugar de um outro alguém. Quantas vezes eu termino de pregar, alguém é curado e eu chego em casa todo quebrado. Eu oro por alguém, pela misericórdia de Deus, Deus cura a pessoa, no outro dia eu estou doente. E eu falei: como assim, Jesus? Não liberou a cura para ela ou para ele? Por que eu estou doente? É porque parece que você toma o lugar da pessoa. Só que tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem um propósito do céu. Você não está preso nas situações, porque olhe para mim, não olhe lá para fora. Tudo acontece debaixo do controle de Deus. Às vezes a gente entra em situações que a gente fala: por que eu entrei? Sendo que o Senhor me usou. O Senhor me usou para profetizar que a porta ia abrir para fulano de tal, e eu estou desempregado. O Senhor me usa para profetizar que alguém vai receber uma porta de emprego, ou vai entrar numa faculdade, ou vai casar, ou vai ter filho, e eu ainda estou solteiro, e eu ainda não sou pai. O Senhor me usa para isso e para aquilo, mas ainda não aconteceu na minha vida. E Deus está mandando te dizer: cuidado,
Na verdade, descansa, porque o que eu estou fazendo é fazer com que você tenha primeiro a experiência, para depois você profetizar com propriedade. Primeiro você precisa ter experiência, para depois ter credibilidade de dizer que Deus faz. Tem gente que diz: irmão, Jesus cura, mas ele nunca experimentou a cura de Cristo. Tem gente que diz: irmão, Jesus abre porta, mas Deus nunca abriu uma porta para ele. E Deus está falando: antes de você profetizar, eu vou fazer você viver primeiro, que eu vou te usar para profetizar. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos, chicotearam ele na frente de toda a cidade, e a Bíblia diz uma palavra: foram presos por causa da palavra. E tem gente pensando que esta palavra só abre porta. Tem gente pensando que essa palavra só cura doença. E Jesus está falando: não, essa palavra faz a gente passar pelo deserto também. Essa palavra faz a gente passar pelo coronavírus também. Porque se fosse assim, os crentes nenhum pegava coronavírus. Quantos pegaram? Quantos desceram à sepultura? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos faz passar por caminhos difíceis. Só que Deus está mandando te dizer: a mesma palavra que te faz passar pelo deserto é a mesma palavra que te tira de lá e te leva para Canaã. A mesma palavra que pode ter fechado a porta para você é a mesma palavra que abre a porta para você nessa noite. A mesma palavra que pode ter deixado alguém te perseguir é a mesma palavra que vai usar alguém para te honrar. Por isso que Deus manda te dizer nessa noite: abra o teu coração, porque algo muito grande Deus vai descravar nas tuas mãos nessa noite. Paulo e Silas foram presos no cárcere interior, e eu finalizo dizendo que quando eles entraram no cárcere interior, alguém falou: o cárcere interior é só para assassino, é só para gente perigosa, é só para gente que fez algo terrível. O que vocês fizeram? Paulo e Silas falaram: não, a gente só expulsou um demônio. E aí o Espírito Santo de Deus me disse: já que colocaram Paulo e Silas em um lugar perigoso, então Paulo e Silas ia fazer algo de gente perigosa. E um crente perigoso, o perigo que ele causa é quando ele abre a boca para orar e quando ele abre a boca para louvar. Esse é o perigo. Porque até o momento que o crente está calado, ele não oferece risco a ninguém. Mas quando ele abre a boca e começa a orar ao seu Deus, o inferno fala: agora eu entendi o porquê ele é perigoso. Agora eu entendi o porquê ela é perigosa. Oh glória! Alguém olhou para Paulo e Silas e disse: vocês são perigosos para estar aqui. Paulo e Silas devem ter falado: já que a gente é perigoso, vamos fazer coisa de gente perigosa. Paulo, tu clama, Silas, tu louva. E já que prenderam a gente, não tem problema, nossa boca está solta e agora a gente vai clamar. E quando o crente resolve clamar ao Deus do céu, não tem cadeia, não tem prisão, não tem obra de macumbaria, não tem inveja que tem poder de segurar o que Deus colocou na tua boca. Por isso que Deus manda te dizer: eu vou colocar autoridade na tua voz nessa noite. Levante a sua mão por gentileza. Levante, levante, levante. Na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo pelo poder dessa palavra que Deus vai colocar autoridade na tua boca nessa noite. Deus vai colocar a ousadia sobre você. Brasas de fogo caem sobre a tua cabeça, e Ele manda te dizer: essa cadeia vai ser quebrada hoje, porque eu coloquei na tua boca a palavra de vida. Essa doença vai sair hoje, porque eu coloquei a palavra de cura na tua boca. Esse demônio sai de lá nessa noite, porque eu coloquei sobre a tua cabeça a autoridade de Deus. Por isso que Deus manda te dizer: clama o meu sangue naquele lugar, que o inimigo vai perder o império dele. Clama o meu sangue naquele lugar, que o que
sair de lá não é você, o que vai sair de lá é a biqueira, o que vai sair de lá é o traficante, o que vai sair de lá é aquele bar, mas você permanece, a igreja do Senhor permanece. O inimigo está soprando no nosso ouvido dizendo: cuidado, vou fechar, vou parar, e Deus está falando: não, ninguém tem o poder de parar aquilo que Deus abriu, ninguém tem o poder de fechar o que Deus disse que vai ser aberto, ninguém tem o poder de parar a noiva de Cristo. Por isso que ele te diz: louva o meu nome, que no teu louvor a cadeia vai cair por terra. Se coloque de pé.